Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também estamos na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para você assistir quantas vezes quiser e também aqui embaixo os links para acompanhar nossas novidades nas redes sociais. E você aí, qual foi o último filme nacional que você assistiu? Nos últimos anos, o brasileiro voltou a frequentar as salas de cinema em busca de histórias que retratem a nossa realidade. Apenas em 2014 foram vendidos mais de 19 milhões de ingressos para filmes brasileiros, segundo o portal Filme B, especializado no mercado de cinema. Entre as maiores bilheterias estão longas-metragens contando biografias de personalidades famosas, dramas policiais e comédias. Com base nos lançamentos mais populares entre os anos de 2002 e 2014, uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro investigou o perfil de gênero e cor dos atores, diretores e roteiristas dos filmes nacionais. 84% foram dirigidos por homens brancos. Mulheres brancas dirigiram 13% das produções, homens negros foram responsáveis por apenas 2%, e nenhum dos filmes foi dirigido por uma mulher negra. Ao estudar a atuação, apenas 31% dos filmes analisados tinham atores negros. No programa de hoje, então, a gente vai falar aqui no estúdio sobre as diferentes formas de financiamento, de produção e discutir principalmente a importância do cinema para a cultura de um país. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado, a cineasta Sabrina Fidalgo. Tudo bem, Sabrina? Bem-vinda. Obrigada, Cristiano. E também conosco aqui no estúdio, o cineasta José Barahona. Tudo bem, José? Bem-vindo. Obrigado. Bom, você em casa aí, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar nosso bate-papo, refletir aí sobre o nosso cinema nacional e participar também pelas redes sociais. Bom, Sabrina, começando a ouvir você, a gente, como eu já disse aqui, comemora, né, que o brasileiro tem voltado a procurar os filmes nacionais. Tem muitas vezes até passado em algumas questões aí, bilheteria de filmes internacionais, mas ainda são poucos os filmes de toda a produção nacional, são poucos, né, que conseguem um grande público nas salas de cinema, né? Sim, são pouquíssimos, infelizmente. Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Mas são poucos mesmo. Assim, a gente tem esse problema, né, que é uma questão de mercado mesmo, né? A gente tem um mercado exibidor pequeno, já restrito, né? Ao longo dos últimos anos, esse mercado tem... as salas de cinema têm diminuído e enfim, todas as salas de rua praticamente fecharam. A gente tem esses cinemas de shopping que dão prioridade a filmes americanos, blockbusters. Então, os filmes nacionais têm menos espaço e os filmes nacionais de diretores autorais menos ainda, né? É verdade, a gente vê aí, dentre as listas dos filmes mais assistidos, tem as grandes franquias, né, das comédias, que tem até uma linguagem um pouco mais próxima de comédia de televisão também, e a gente sabe que tem muitos filmes que não conseguem uma grande distribuição nas salas. José está aqui, português, também agora... representando o cinema brasileiro. A gente tem aqui essa questão que a gente fala do público, como é em Portugal, José, até para a gente ter uma outra visão, o português costuma ir à sala de cinema para ver filmes nacionais? Olha, eu acho que esse problema é muito parecido com aquilo que acontece aqui no Brasil, não é? As pessoas gostam mais, ou têm mais o hábito de ver o cinema americano, que é o cinema que tem hegemonia do mercado. Isso acontece em todo o mundo, não é? E há, da mesma maneira que acontece aqui no Brasil, um certo preconceito até com os filmes portugueses, né? E eu vejo que isso também acontece ou aconteceu também aqui no Brasil, né? E, por vezes, com alguns motivos, que os filmes nos anos 70 e nos anos 80 em Portugal tinham às vezes uma qualidade técnica mais deficiente, falava-se muito de problemas do som, do áudio que não se entendia. Aqui no Brasil também tinha a questão do áudio, da sincronização, né, da imagem do som. Eu percebi que aqui no Brasil acontece exatamente a mesma coisa. Então eu tenho a sensação que esse é um fenómeno, enfim, que acontece um pouco por todo o mundo, não é? Agora, a grande diferença que existe entre Portugal e o Brasil é a questão da dimensão, não é? Porque, como Portugal é um país muito pequeno, que tem 10 milhões de habitantes, e o Brasil é um país... Só a cidade de São Paulo tem mais do que a população inteira de Portugal. Então, quando um filme português faz uma bilheteria pequena,
é realmente insignificante. Quando um filme brasileiro faz uma bilheteria pequena, ela pode ser significativa, não é? Ele pode fazer 10 mil espectadores, 5 mil espectadores, o equivalente em Portugal são 500 espectadores ou são 50 espectadores, quer dizer, torna-se, essa é a grande diferença, não é? Portanto, nesse aspecto, aqui no Brasil há muito mais possibilidades de que as pessoas vão ao cinema, não é? Mas é muito semelhante, porque existe também uma corrente de cinema autoral muito forte, e isso sempre foi muito forte em Portugal. Mas existem filmes mais comerciais e existem filmes com atores mais conhecidos da televisão que levam mais público ao cinema. Mas são normalmente os filmes autorais que saem para fora, que atravessam fronteiras. Os filmes mais comerciais em Portugal são só vistos em Portugal. Eles são êxitos de bilheteira em Portugal, mas não são exportados para fora. Isso é interessante, que é um aspecto também semelhante ao nosso mercado aqui, né, Sabrina? A gente sabe que os filmes também mais próximos da TV, como a gente disse, as comédias, ou que tem aí um ator que aparece nas novelas como protagonista, atrai mais público, mas também circula só dentro do país. E os filmes mais autorais no Brasil, às vezes, circulam muitos festivais e poucos são passados nas nossas salas de cinema. Exatamente, é a mesma história, né? Então, os nossos filmes autorais, que geralmente são produções independentes, são produções mais baratas, com pouco incentivo, eles têm uma grande circulação nos grandes festivais mundiais. Como, por exemplo, agora a gente teve o Aquários, né, do Kleber Mendonça Filho, que concorreu no Festival de Cannes, na França. Né, não ganhou um prêmio, mas só o fato dele ter sido selecionado para a mostra competitiva oficial já é um grande fato, né? E ganhou muita mídia também, por conta de ter Sônia Braga, né, como uma das protagonistas. Não, e não só isso, assim, porque a participação num festival como esse, do porte de Cannes, ele viabiliza muitas outras coisas também, inclusive com relação à venda do filme no mercado internacional, ou seja, os exibidores, né, os distribuidores internacionais, eles compram o filme, né, no Festival de Cannes, né, por conta desse espaço, né, que é uma grande vitrine, a maior vitrine do cinema internacional. Então, com certeza, esse filme ele foi comprado por distribuidores do mundo inteiro e ele vai ter a chance de ir para o cinema, para os cinemas de vários lugares do mundo por conta desse feito só. Né? E, enfim, o que não acontece com uma comédia, enfim, com atores famosos, né, como a gente conhece aqui, que são as comédias que dominam as salas de cinema no Brasil, mas elas ficam restritas porque não tem uma qualidade artística muito grande para poder competir num festival internacional de cinema. Né? Então, acaba tendo um apelo popular, as pessoas querem ir, se divertir, mas não tem a questão da linguagem do cinema, talvez um pouco mais sofisticada. Né? Não tem a sofisticação, né, de linguagem e de narrativa, né, que é necessário para você poder exportar um filme, né, e para que ele possa também circular em grandes festivais. Porque cada festival desses que um filme passa é uma chancela, né? É bom para o filme, né, porque ele é legitimado como uma obra de arte, como um filme bom. Ele foi selecionado, né, no Festival de Berlim, no Festival de Cannes, no Sundance, enfim, esses grandes festivais. Então é diferente, assim, em comparação com essas comédias, né, porque elas ficam nesse lugar de entretenimento, não de arte, na verdade, né? Então, por isso que tem essa dificuldade de sair daqui. Legal. A gente discutiu numa prévia aqui da nossa pauta de hoje do Conexão Futura a partir do nosso perfil no Twitter. Deixa eu colocar aí na tela para você de casa, acompanhar sempre o nosso perfil, seguir aí a hashtag Conexão Futura, que volta e meia, eu e Larissa Werneck, nossa editora, estamos lá fazendo transmissões ao vivo. A gente fez inclusive aqui uma falando sobre a pauta de hoje de cinema nacional, inclusive citando aí a perda para o nosso cinema de Hector Babenco, né, um grande cineasta aí que faleceu em São Paulo há 70 anos. Ele é o diretor de um dos grandes filmes da última década e pouco, né, que foi ali um grande
incentivador das pessoas irem ao cinema, que foi Carandiru, né? Está ali no top 5 entre os filmes brasileiros mais assistidos. Você pode acompanhar também esse bate-papo que a gente teve aí online a partir do nosso perfil no Twitter. Agora, uma questão importante de a gente falar, né, em produção cinematográfica é como a gente vai produzir, né? Quando esses filmes com apelo popular maior, sabe-se que existe já um patrocínio, muitas vezes interesse até de grandes distribuidoras em comprar a ideia e fazer o filme. Agora, existem formas diferentes, né, de você, de repente, fazer um filme independente, tem muito crowdfunding acontecendo, inclusive, para cinema. Em termos de legislação, existem formas aí de você também angariar verba para produção de filme. Aqui no Brasil, só fazendo um pequeno histórico, que lá no começo da década de 90, com o fim da Embrafilme, houve um buraco, na verdade, para a produção nacional de filmes, que voltou a acontecer só com a lei do audiovisual em 95, aí quando se fala na chamada retomada do cinema nacional, que houve o lançamento de Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, filme de Carla Camurati, que imagino que grande parte das pessoas que nos acompanham agora deve ter assistido em algum momento da vida, ou se não assistiram, assistam, que é muito bacana. Eu lembro que eu vi na escola ainda, que falava muito sobre a história do Brasil e tudo mais, e remete também a Portugal, né, que era a família real vindo para o Brasil, Princesa Carlota Joaquina, mas queria uma imagem um bocado cômica do... Também, tem um pouco da comédia, também por aí tinha um grande atração de público, mas a história é muito bem contada, é muito bacana, tem Marco Nanini, Marieta Severo. Agora eu queria ouvir de você, José, em relação à questão da produção, né? A gente falou aqui no Brasil, a gente tem essas complicações, tem incentivos, tem leis de fomento ao cinema em Portugal. O que é diferente? Você acabou de fazer um filme, uma coprodução Brasil-Portugal. O que é a diferença em termos de fazer cinema aqui e lá? Olha, já me perguntaram isso algumas vezes e normalmente as pessoas têm a sensação que no Brasil é muito difícil de fazer cinema, mas o que acontece é que em Portugal é muito mais difícil ainda, ou seja, o Brasil não é tão mau como se pode julgar. Porque realmente há uma lei do audiovisual, que é o equivalente à lei Rouanet, mas que é para o audiovisual, e é uma lei que funciona com os seus defeitos e com os seus problemas, com uma carga burocrática muito grande. Não é? Os projetos têm que ser muito trabalhados e têm que ser aprovados pela Ancine, e isso é um trabalho burocrático realmente imenso para um produtor. Mas funciona e existe forma de fazer captação, portanto, através de empresas privadas, mesmo para filmes independentes. Não é? O Estive em Lisboa, eu lembrei de você, foi aprovado na lei do audiovisual e captou junto de uma empresa privada e, portanto, e depois o que aconteceu foi que, para complementar a coprodução, teve o apoio do Instituto de Cinema e Audiovisual Português para a pós-produção, portanto, para a finalização do filme, para fazer toda a parte técnica final, de misturas de áudio, enfim, de tratamento de imagem. E eu acho que isso é uma via para o cinema em todos os países, quer em Portugal, quer aqui no Brasil, que é a coprodução. Não é? Agora, em Portugal nós temos digamos, um sistema de financiamento muito mais restrito. Para já também por causa da questão da dimensão, que eu referi há pouco, somos um país mais pobre. O Brasil é um país com problemas muito grandes em termos de distribuição de riqueza, mas é um país onde existe muito dinheiro. Não é? Então, sendo Portugal um país mais pequeno e onde há menos dinheiro, há menos produção. Não é? Há 6 a 8 longas-metragens por ano. Aqui já estrearam este ano, acho que 170 longas-metragens só até este momento. Quer dizer, portanto, a produção é muito mais pequena e as fontes de financiamento são muito... Só existe uma. São mais restritas, Só existe o Instituto de Cinema e os editais do Instituto de Cinema. Não é? A origem do dinheiro é parecida, não é? São os agentes do audiovisual que pagam um pequeno imposto, como acontece aqui, não é? Todos os elementos do audiovisual no Brasil pagam um imposto que é o Condecine, não é? E que isso vai alimentar o fundo setorial, que é o fundo que financia o cinema brasileiro. Lá acontece do mesmo modo, só que só temos o Instituto, só temos um edital por ano, se quiser. Temos um edital por ano para longas-metragens, um para curtas, outro para documentários, mas quer dizer, as fontes de financiamento são muito mais pequenas. Aqui temos lei estadual, temos lei municipal, temos lei federal
Quer dizer, e há editais, por vezes, de bancos, ou há editais específicos de empresas privadas, quer dizer, há muito mais fontes de financiamento e as televisões também estão muito mais ativas na questão da coprodução. Bacana. Não é? Deixa eu aproveitar que você mencionou o Steve em Lisboa e Lembrei de Você, que é o filme dirigido pelo José Barahona. Vamos rodar o trailer, está aqui diretamente no site, que você pode acessar stevenlisboafilme.com.br. Deixa eu dar um play aqui para você de casa acompanhar. Também está disponível no YouTube esse trailer. Deixa eu ampliar aqui a tela cheia. Será, meu Deus, que esse mesmo é o destino? Ser imigrante. A gente está com assim, beleza? A gente estava sem o áudio aqui, a gente vai resolver esse probleminha, vamos rodar de novo daqui a pouquinho o trailer do filme, mas falando na questão de incentivo e formas de financiamento, Sabrina, como o José disse aqui, tem outras formas de financiamento, né, tanto incentivos estaduais como federais, mas mesmo assim para você conseguir chegar até acessar esses recursos, nem sempre é fácil para um produtor independente, por exemplo, né? Não é fácil, porque como o José falou, esses editais, no caso, né, o Fundo Setorial, por exemplo, ou qualquer outro, né? O Fundo Setorial, no caso, é da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. Mas existem outros editais, como o da Rio Filme, que é uma instituição aqui do Rio, municipal, ou Secretaria de Cultura do Estado. Eles todos são muito burocráticos. Então, assim, o produtor tem que ter um know-how muito grande, né? Em termos jurídicos... Acaba sendo mais fácil, de repente, para quem já tem uma grande empresa, quem tem um uma estúdio, uma empresa, produtora, para conseguir. Com vários funcionários ali trabalhando e que já tenham essa experiência, porque é cheio de artimanhas também. Então, não é tão fácil e tão simples assim, né? E, infelizmente, essa é a realidade. Então, fica difícil, assim, para as produções autorais competirem de igual para igual com produções de grandes produtoras, grandes estúdios. Acho que agora a gente conseguiu resolver o probleminha do áudio. Vamos rodar o trailer? Pois é, rapaz. O que você vai fazer agora, hein? Perdemos a carona para Portugal. Serginho, tô andando lá na trilha do trem, rapaz. Que isso, cara? Ô, velho, não tá vendo trem, não. Quando eu pus os pés em Lisboa, o rapaz olhou o retrato no passaporte, eu falei bom dia, nem resposta. Bateu o carimbo e mandou seguir. Bom, isso é só um trechinho do trailer para você em casa ficar com vontade de conferir aí o filme na íntegra. Deixa eu dar um pause aqui no meu YouTube. Fala sobre esse brasileiro, né? O filme está em cartaz agora nos cinemas, está aqui no Rio e em várias cidades pelo Brasil. E conta a história de um brasileiro de Cataguases, de Minas Gerais, que, enfim, a vida corre-lhe mal, perde o emprego e vai para Lisboa tentar a sorte como imigrante. E como muitos brasileiros já fizeram no passado e têm feito novamente, né? Tem feito novamente e como também portugueses como eu, há alguns anos, fizeram também, não é? Porque é preciso não esquecer que nós, na Europa, atravessámos há 3 ou 4 anos uma crise económica e social muito grave, não é? E no momento em que eu vim para cá fazer este filme, não havia produção de cinema em Portugal. Foi um ano zero, em 2013, 2012, salvo erro. Foi o ano zero, porque não houve um único filme produzido e financiado em Portugal. E foi por isso que eu vim para cá. Mas como eu, vieram outros cineastas e vieram médicos e engenheiros e veio muita gente para aqui. Então, é assim, esta questão da imigração está muito atual neste momento, não é? Até pela questão vergonhosa que se está a passar agora na Europa, com a questão com o problema das fronteiras fechadas e com tudo aquilo que se está a passar no Mediterrâneo. Na questão dos refugiados, né? Da questão dos refugiados, que é uma vergonha, porque assim,
o mundo é feito, a história do mundo é feita de migrações, não é? Os portugueses vieram para o Brasil, os brasileiros vão para Portugal, os europeus sempre andaram por todo o lado, não é? E muitas vezes a criar problemas, e agora que criaram problemas... Que o mundo está buscando uma ajuda lá, estão fechando as fronteiras, dificultando a entrada dos portas, estrangeiros. isso é vergonhoso, e portanto o filme fala um bocadinho disso, essa dificuldade de encontrar um outro lugar, não é? Um outro lugar onde estar, não é? Que é uma questão importantíssima de falar aqui, e retrata esse drama do brasileiro, que muita gente também, mesmo migrações dentro do país, né, a gente sabe aí quantos estados tem boa parte da sua população vinda, né, de outros estados também, fazendo suas famílias aqui. Problema, né? Exatamente. A gente está aqui já rodando o programa para a última parte, e eu quero falar de uma coisa muito importante, que é o que a gente abriu o programa falando também sobre a nossa representatividade, nessa questão que José trata no filme Steve em Lisboa, lembrei de você, fala de um drama muito peculiar, e a gente sabe que a gente gosta de se ver na tela, né? O brasileiro gosta de ver a novela porque se vê retratado, gosta de ver o cinema também para se ver lá. E sabemos que temos aí a população brasileira com mais de 50% de mulheres, e muitas delas negras, afrodescendentes, e essas pessoas não aparecem nos filmes brasileiros, né, Sabrina? Isso segundo esse estudo da UERJ, na verdade, que mostra que não aparecem e também não dirigem filmes. Por quê? Olha, é complicado. Eu acho que a causa principal é pelo fato do cinema sempre ter sido uma arte elitista, né? No mundo todo, né? Eu acho que todo mundo é assim. A gente já falou, né? Fazer cinema é caro. Cinema é caro. Tem que ter dinheiro. Exatamente. Mas no audiovisual em geral, eu acho que a gente tem esse problema de quem narra as histórias, porque são sempre sempre o mesmo grupo, né? Que é do mesmo gênero, da mesma cor de pele e do mesmo status social, né? Que são homens brancos, héteros, enfim, classe média alta. Então, fica complicado quando você tem sempre esse mesmo grupo contando narrativas, porque eles vão contar narrativas a partir do ponto de vista deles em relação a como eles enxergam o mundo, né? E isso, assim, através de décadas tem sido dessa maneira, e a gente acaba tendo esse problema, né, no cinema e no audiovisual em geral, de não ver a nossa população representada da maneira como ela é. E a gente ainda tem esse problema aqui no Brasil, que a gente tem essa questão pós-colonial, né? Nós somos pós-colonizados, a gente não gosta de se ver, a gente se enxerga de uma outra maneira, a gente pensa que a gente é europeu, só que a gente não é europeu, né? A gente é uma grande mistura, e dessa grande mistura a maioria é negra ou tem a cor de pele escura, ou é de descendência indígena, enfim, uma mistura que não é necessariamente apenas europeia. E a gente tem esse problema, porque quando a gente vê um filme aqui, a gente pensa que a gente está vendo um filme sueco, a gente pensa que a gente está vendo um filme francês, né? Nem francês, que francês é super miscigenado, mas enfim, a gente pensa que a gente está vendo um filme escandinavo. E eu acho que esse é um grande problema, porque aí o que acontece? A gente tem dificuldade quando a gente quer formar uma identidade audiovisual, cinematográfica. E isso é percebido nos festivais internacionais, porque as pessoas sabem como é o Brasil e os filmes que chegam lá não representam essa realidade. E a gente agora está tendo esse problema aqui dentro mesmo com o público, porque o público não está mais aceitando não se ver. Né? Essas pessoas estão se empoderando, né, nos últimos anos. Elas tiveram acesso às escolas, às universidades, então elas têm consciência, né, do papel que elas representam na sociedade, elas não querem mais não serem vistas. Importante a gente falar disso. E deixa eu aproveitar e rodar, enquanto a Sabrina fala sobre essa questão, um trechinho aqui do Personal Vivator, que é esse teaser do filme dirigido pela Sabrina Fidalgo. Qual é a história, Sabrina? O Personal Vivator é um curta, que é uma ficção científica com Fabrício Boliveira, né, que fez o Faroeste Caboclo, agora está fazendo o filme do Simonal, e conta a história de um ET que chega à Terra para fazer uma pesquisa sobre o comportamento humano, e ele escolhe o Rio de Janeiro para iniciar essa pesquisa, e aí ele se depara com uma série de questões sociais, né? O filme acaba virando uma crítica social, principalmente em relação a trabalhos subservientes que a gente ainda mantém aqui, como empregadas, babás, porteiros e tal. Então, muito bem. É uma ficção científica barroca. Você pode buscar aí no Vimeo o trailer do
curta da Sabrina. Ele vai ser exibido dia 21 agora, né, no Oi Futuro. 21 de julho aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, no Oi Futuro de Ipanema, que eu vou estar mediando uma mostra de filmes de realizadoras negras, inclusive, que se chama no Cineclube Curta Cinema, que o Curta Cinema é o maior festival de curtas do Rio, do Brasil. E eles têm esse cineclube. E eles me convidaram para fazer a curadoria dos filmes e fazer a mediação com as diretoras após a sessão. E o Personal Vivator é um dos filmes. Muito bacana. Deixa eu aproveitar aqui a hora do recado, já que o tempo está acabando. José, você também vai estar num evento no fim do mês? O Estive em Lisboa está em cartaz e no dia 28 eu vou estar numa sessão especial na UF, em Niterói. Na Universidade Federal Fluminense. Sim. E vou estar eu, o ator Paulo Azevedo, que é o protagonista, e a produtora Carolina Dias. Vamos apresentar o filme ao público e depois vamos estar no fim da sessão para debater com o público e conversar com as pessoas. Muito bacana. Sobre Então o não filme. perca essa oportunidade também de continuar as perguntas que você teve aí, a gente não conseguiu responder aqui ao longo do programa, conhecer o José de perto também, assistir o filme e lembrando, colocando o site de novo aí na tela, que é stevenlisboafilme.com.br para saber tudo sobre o filme, que já passou também em vários festivais, ver o trailer aqui e conferir nas salas de cinema. Que é o mais importante. É o mais Tudo importante isto exatamente para a gente fomentar a produção. Vejam né? os filmes. Como a gente está falando aqui, como a gente tem que se ver na tela, então também não só se ver, tem que ir chamar os amigos, chamar a família para conferir cinema nacional dentro das salas de cinema também. Vamos voltar para a internet rapidinho, antes de encerrar. No site Filme B, eu comecei citando aqui os dados, é o site especializado no mercado de cinema no Brasil. Aqui você encontra, né, inclusive as bilheterias, as estreias aqui dos grandes blockbusters, como a gente falou, e como é que estão posicionados os filmes nacionais. Tem aqui uma série de dados também sobre a evolução do nosso mercado. Você que está curioso em saber como é que tem aumentado o número de público em filme nacional e internacional no nosso país, está tudo aqui, filmeb.com.br. Lembrando que a gente fez uma prévia do programa pelo Twitter do canal Futura, tem uma série de participações aqui chegando pra gente ainda. A gente perguntou qual filme nacional que as pessoas mais gostaram, aí os que mais apareceram aqui pra gente foi Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, que foi Ana Mui Laerte, uma mulher diretora. Uma mulher maravilhosa. Teve Lisbela e o Prisioneiro, Zé Aldo também, o filme contando a história aí do lutador. Lembrando que a Aparecida Frana falou com a gente, o Maciel, o site Filmes e Frames, e uma galera falando também sobre a importância de fiscalizar e cuidar da Lei Rouanet para que não seja usada indevidamente, mas sim fomentando bons filmes e boas produções. Só um adendo, a Lei Rouanet, ela não fomenta nenhum projeto, na verdade, ela é um mecanismo de captação, então as pessoas confundem as coisas. E também a Lei Rouanet, ela não serve para o cinema. Ninguém realiza filmes via Lei Rouanet. A Lei Rouanet funciona para teatro, para cinema, para música. Quando a gente faz um filme, a gente faz através da Lei do Audiovisual da Agência Nacional de Cinema, vulgo ANCINE. Eu acho que há muita desinformação em algumas pessoas que criticam a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual em relação àquilo que estão a criticar, porque precisamente uma das questões que falávamos há pouco, que é a burocracia que existe tanto na Lei Rouanet como na Lei do Audiovisual, ela existe precisamente para impedir que existam, digamos, burlas ou maus caminhos dados a esses recursos, não é? Para que, de fato, essa verba pública seja bem aplicada e então precisa de uma fiscalização, uma prestação de contas. Todo o dinheiro que a gente recebe para fazer o filme, ele é aplicado nos filmes e nós temos que prestar contas de todos os centavos, não é? E isso é um trabalho imenso, como ela dizia, é um trabalho que demora meses. Ou seja, é muito difícil burlar a Lei Rouanet, é muito difícil burlar a Lei do Audiovisual. E com certeza a gente tem que também aproveitar aqui e dizer, né, se há um dinheiro público sendo investido para a produção dos filmes, a gente tem que ver esses filmes, afinal de contas, é a nossa cultura retratada na tela. Infelizmente o nosso tempo aqui já estourou, eu preciso encerrar, infelizmente. Agradecendo aos dois pela presença. Obrigada, E valeu, até uma próxima oportunidade. Você de casa, então, fique ligado, Conexão volta aqui na tela do canal Futura de segunda a sexta, nos horários aqui embaixo, então no nosso site, todos os episódios por lá. Um abraço e até a próxima.